Olá, hoje iremos iniciar a nossa aula de matemática sobre a introdução ao estudo de matrizes. Então, primeiramente, nós precisamos saber o que é uma matriz. Uma matriz pode ser definida como uma tabela onde os valores são dispostos em linhas e colunas. A diferença fundamental entre uma matriz e uma tabela normal é que na matriz representamos apenas os dados numéricos da tabela, para que os cálculos sejam facilitados. Tá? Então, assim, nós vamos ter um exemplo onde verificamos essa diferença entre uma tabela normal e os números dispostos em uma matriz. Então, a tabela que nós vamos ter como exemplo mostra as informações nutricionais de 4 alimentos vendidos em uma lanchonete. Esta, então, é a nossa tabela, tá? Que a gente tem costume de verificar, né? Passa em várias situações, até mesmo quando eu quero saber quais as calorias de determinados alimentos e tudo mais. Então, aqui a gente tem que nas linhas, na primeira linha, nós temos a questão das calorias, carboidratos, proteínas, certo? Aqui na primeira coluna estão os alimentos, sanduíche, batata, refrigerante e sundae, certo? E em cada uma dessas linhas e colunas estão um número que associa a estes alimentos. Por exemplo, o sanduíche tem 504 calorias e 12 gramas de gorduras saturadas. Já o sundae tem 302 calorias e 6,8 gramas de proteínas. Então, cada um desses valores refere-se a uma situação de um determinado produto. Então, como vamos representar essa tabela normal em uma matriz? Dessa forma aqui, ó. Então, na tabela anterior, a gente vai representar a matriz como 4 linhas e 6 colunas, ou seja, uma matriz de 4 por 6. Como foi dito anteriormente, a matriz só representa os valores numéricos de uma tabela. Os valores escritos, sanduíche, carboidratos, ou seja, os nomes não vêm para a matriz. Somente vem para a matriz os números. Ok? Então, quando eu tenho uma tabela e quero transportar esses valores para uma matriz, eu vou estar transportando somente os valores numéricos, beleza? Assim, em relação a essa matriz, vamos responder algumas perguntas para que nós possamos compreender como é a organização das matrizes, porque é o nosso assunto deste bimestre, ou seja, desse bimestre não, deste mês de setembro, apesar que hoje é 31 de agosto, mas a nossa apostila deste mês de setembro refere-se a matrizes. Então, eu preciso pensar em que linha e coluna está o número 302. Pensem aí. Na matriz, o que representa o número 4,2? Que elemento está na terceira linha e quinta coluna? E quantos elementos há na matriz? Observe que sempre que eu falar de matriz, eu vou estar falando primeiramente a linha e posteriormente a coluna. Respondendo essas questões, temos que o número 302 está na quarta linha e na primeira coluna. Observem ali onde ele está. E o número 4,2 representa, então, a quantidade de gordura trans em gramas presentes em uma porção de batatas. Se nós olharmos o 4,2, comparando com a tabela normal que tínhamos anteriormente, 4,2, então, refere-se ao produto de batatas fritas. Que elemento está na terceira linha e quinta coluna? O número 0. Se nós olharmos ali, terceira linha e quinta coluna. E quantos elementos há na matriz? Ou seja, quantos números estão aí nesta matriz, dentro dessa matriz? 24 elementos, tá? Então, essas são as primeiras
situações que se referem às matrizes. Observação. Para nós encontrarmos a quantidade de elementos de uma matriz, basta nós multiplicarmos o número de linhas pelo número de colunas. Como ali no exemplo, nós tínhamos 4 linhas e 6 colunas, 4 vezes 6, 24. Então, temos 24 elementos. De maneira geral, as matrizes são representadas sempre por letras maiúsculas, certo? Seguido ali onde tem um M vezes N, que indica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que essa matriz contém. Então, essa é a representação de matriz. Quando eu vou representar uma matriz, eu represento ela por uma letra maiúscula e esses números menores que estão abaixo representam então o M indica o número de linhas e o N o número de colunas. Como a gente pode ver no exemplo anterior, teríamos uma matriz de 4 por 6. Já os elementos, que são os números que estão dentro da matriz, eles costumam ser representados por uma letra minúscula, tá? E acompanham a letra, então, da matriz. Se eu falo que a matriz é A, os elementos também serão A, só que com a letra minúscula. E cada elemento também ocupa um lugar na matriz. E esse lugar que ele ocupa indica a sua linha e a sua coluna. E aqui nós temos que o elemento está na linha I e na coluna J, ou seja, esse termo A e J é um termo genérico da matriz. Podemos observar aqui que, olhando a matriz que nós tínhamos lá anteriormente, o A14 é igual a 12. O que significa o A14? É o elemento que está na primeira linha e na quarta coluna. O A11 é um elemento que está onde? Na primeira linha e na primeira coluna, que é o 504. O 23, o A23, está na segunda linha, terceira coluna, que é o elemento 3. O A41 é o elemento que está na quarta linha e na primeira coluna, que é então o elemento 302. E o A46 é o elemento que está na quarta linha e na sexta coluna, que refere-se ao 0,5. Tá? Então, essa foi a introdução, só o que a gente precisa compreender sobre matrizes. Recapitulando, nós precisamos compreender que a matriz ela é representada por letras maiúsculas, certo? Que é acompanhada de duas indicações que falam qual é a quantidade de linhas e qual é a quantidade de colunas. Cada elemento dessa matriz ocupa um determinado lugar dentro dela, que é representado por A e J, onde o I indica a linha desse elemento e o J a coluna. E todas as matrizes, elas vão ter sempre referência à quantidade de linhas e à quantidade de colunas. Sempre nós vamos falar assim, primeira linha e depois a coluna, certo? Para que isso não fique vago, que a gente compreenda que as matrizes, elas estão representadas. Lembrando também que toda matriz, ela vai ser representada entre parênteses, entre colchetes, entre barras ou duas barras, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a introdução de matrizes. Agora, vocês vão se direcionar à plataforma Teams, abram lá a equipe, ou seja, a disciplina de matemática. No canal geral, vocês vão na aba Tarefas e está, então, a atividade de hoje. Obrigada e até a próxima aula.